Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Hoje, nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a resolução gráfica, que eu dei uma introdução na última aula e hoje nós vamos desenvolver um pouquinho mais ela, tentar deixar um pouquinho mais claro essa resolução aí. Bom, primeiro passo, segue aí as nossas matrizes de transformação, né? Representação do ponto, matriz de translação e as matrizes de rotação. Rotação em X, rotação em Y, rotação em Z. Pegando um exercício que a gente já desenvolveu na última aula, né? Então colocando a correção dele aí, né? Então eu tenho o ponto P, ponto 281. Esse ponto está ligado ao NOA, vamos explicar isso bem detalhado na parte gráfica. Esse ponto sofre uma rotação de 90 graus em Z, uma translação de menos 3, 2 e 7 em x, y, z, e seguido de uma rotação de 90 graus em y, né? Bom, como a gente já viu nas aulas anteriores, né? Então o que acontece? Primeira coisa que a gente vai fazer, né? Para resolver isso daqui é multiplicar a matriz de rotação em y, ou seja, a minha última matriz, que vai multiplicar meu segundo movimento, que vai multiplicar meu primeiro movimento, que vai multiplicar o meu ponto, certo? Então, monta-se nessa ordem, substitui os valores, né, de 90 para θ, dx, dy, dz, menos 3, 2, 7, 90 também para rotação em z, e os pontos 2, 8, 1. Resolvendo isso, fazendo a multiplicação, né, a gente vai chegar na resposta de 8 em x, 4 em y, 11 em z. Agora eu vou tentar mostrar para vocês como é que funciona isso graficamente, o que vai estar acontecendo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer agora é representar o meu ponto P mesmo, tá? O meu ponto P, onde que ele se localiza? Ele está em 2, 8, 1. Sempre vamos começar com o eixo NOA exatamente sobre o eixo X, Y, Z. Então, os dois têm a mesma origem. Então, o ponto 2, 1, 2, 8 em Y. Então, acompanhando o eixo Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1 no eixo Z, acompanhando o eixo Z. Então, esse daqui é o nosso primeiro ponto NOA, que é o ponto 281. Então, ele inicia nesse ponto. Esse ponto está fixo ao referencial NOA. Então, em relação a NOA, ele sempre vai estar na posição 281. Mas ele vai sofrer algumas transformações. A primeira dela vai ser uma rotação de 90 graus em torno de Z. Então, dado o eixo Z, ele vai sofrer uma rotação em torno do eixo Z. Então, o que acontece com essa rotação em torno do eixo Z? Né? O eixo A, que está paralelo ao eixo Z, ele fica fixo e eu giro esse eixo. Quando eu giro esse eixo 90 graus, né? E esse 90 graus é positivo, então no sentido anti-horário, certo? O eixo N do NOA vem parar sobre o eixo Y e o eixo O sobre o eixo X, no sentido negativo, certo? Então, eu peguei esse eixo aqui e girei ele em torno de Z. Junto com ele veio o ponto NOA, que continua sendo, né, em relação a N, 1, 2, em relação ao O, ele continua sendo 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1 em relação a Z. Né? Então, esse ponto vem junto. No que eu giro o referencial, o ponto vem junto. Feita, então, essa nossa primeira transformação, agora a gente vai para a segunda transformação, que vai ser uma transformação de translação. Uma translação de menos 3, 2, 7. Esse menos 3 é em x, o 2 é em y, o 7 é em z. Bom, o que a gente vai fazer então aqui primeiro? Tomando como referencial a ponta, que o início, né, a origem do eixo, ele vai ter que andar. Então, essa origem do eixo é ela que vai caminhar sobre o nosso referencial XYZ. Então,
Primeiro ela vai caminhar menos 3 em x. X é positivo nesse sentido, negativo no outro sentido. Então vai ser 1, 2, 3. Em y, ela vai caminhar 2. Então, paralelo ao eixo y, 1, 2. E paralelo ao eixo z, ela vai caminhar 7. Então, paralelo ao eixo z, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Então, o nosso NOA, ele caminha do jeitinho que ele está aqui sobre essa translação, né? E vem parar aqui. E junto com ele, o ponto 281. Então, continua sendo o nosso ponto, né? 2, 8, certo? Isso não muda, se vocês fizerem a contagem aqui, né? 1 em Z, certo? Então, esse foi o movimento de translação. E agora, por último, a gente vai fazer esse movimento de rotação sobre o eixo Y. Bom, vamos observar agora esse último movimento, esse movimento de rotação em torno de Y. Então, o eixo Y, a rotação é em torno de Y. Então, essa é a posição que ele se encontra depois da última translação, né? Então, agora a gente vai ter que rodar tudo isso em torno do eixo Y. Toda a parte aqui que a gente se encontra aqui, ó, em torno do eixo Y. Então, como é que isso vai acontecer? Né? Essa translação de 3, né, que está aqui, 1, 2, 3, ela vai vir parar aonde? Vai vir parar aqui, ó, 1, 2, 3, certo? Então, esse eixo virou esse outro eixinho aqui. Essa translação de 2, 1, 2, ela vem parar aqui. 1, 2. Correto? Então, aqui, esse eixo vem parar aqui. E agora, essa translação aqui de 7 para cima, tá ok? Vamos até essa translação de 7, né, vai vir parar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá ok? Então, tá aqui os nossos 3 eixos, né? Esse e aqui, né? Esse. Bom, tá aqui o nosso movimento. Então, esse eixo transladou, rotacionou e veio parar nessa posição aqui. E junto com ele veio o NOA, né? Aqui, se a gente observar aqui, né? O A, né, que estava apontando para o eixo, continua apontando para o mesmo sentido do eixo, tá? O O, ó, o eixo NOA aqui, onde é que ele veio parar? Ele estava apontando em paralelo a X, e agora ele ficou apontando, como ele rodou 90 graus, né? Ele ficou apontando sentido Z. E o N, esse estava paralelo a Z. E como a rotação foi estava paralelo a Y, e como a rotação foi em Y, ele não modificou, ele continuou no mesmo sentido, na mesma direção. Certo? E o ponto NOA, o ponto P, ele continua sendo 2, 8, 1. Ele continua sendo 1, 2 em N, 8, né? Em O, então paralelo a O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E continua sendo 1 em A. Então, né? Que paralelo ao eixo A. Então, nessa imagem, talvez fique um pouquinho mais claro ver o que aconteceu então, né? Então, rotação em torno de Y, rotação em torno de Y, né? Rotação em torno de Y. Então, todo esse movimento aqui, todo esse corpo aqui veio junto, né? Então, tudo isso rotacionou, né, junto, no mesmo formato, e veio parar
nessa outra posição aqui. Tá? Então, esse ponto P aqui agora, ele chegou na posição final dele. Né? E qual é essa posição final do ponto P? Observando aqui então, né? É o mesmo desenho, né? Como é que eu vou descobrir que é a posição final dele? Lá no exercício, quando a gente resolveu ele, algebricamente, a gente chegou na resposta de 8, 4 e 11. Mas será que esse ponto está nessa posição? Porque essa posição é x, y, z. Então, eu vou fazer a verificação aqui. Ó. Primeiro, vou andar 8 em x. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha o meu 8 aqui. Né? Agora, eu vou andar 4 em y. 1, 2, 3, 4. Olha o y aqui, o 4. E agora eu vou andar 11 em z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Né? Então, está aqui o meu 11. Reparem, né? Que está ali o valor do 11 ali. Certo? Então, esse ponto está na posição 8 em x, 4 em y, 11z. Está aqui a posição no espaço. Eu fiz aqui em amarelo aqui, né? Um paralelepípedo, né? Mostrar que ele é o vértice, no caso, desse paralelepípedo aqui. Tá ok? Pessoal, vai ter depois, logo em seguida, mais um vídeo mostrando como é que a gente resolve mais um exemplo. Tá ok? Por enquanto, tenta entender esse. Daqui a pouco a gente faz mais um para ver se fica mais claro essa situação aí. Até mais, até daqui a pouco.